Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo. Hoje eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, que é Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Vamos lá. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E, se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bom, pessoal, é o seguinte: cordão de 3 dobras nada mais é do que a presença de Deus no casamento. A terceira figura, que na verdade ela fica no centro, é Deus, né? O homem e a mulher, cada um de um lado. E o que faz eles estarem unidos, de fato, é a presença de Deus. Essa palavra traz para a gente reflexões a respeito da união do casal, da amizade, do companheirismo, da parceria, do convívio saudável que um casal deve ter, né? Do suporte que um precisa dar para o outro. E é comum que entre duas pessoas haja pensamentos diferentes, ideias divergentes, opiniões diferentes. Isso é normal, mas o que Deus não quer, né, é que haja uma ira muito depressa, muita discussão, muita briga, desavenças, contendas. E essas divergências entre o casal, quando elas ultrapassam um determinado limite, ela acaba prejudicando o relacionamento, certo? Então, é melhor que o casal esteja em concordância, certo? Pois dessa forma o casal estará em paz. E se estão em paz, um ajudará o outro da melhor maneira possível e de maneira a construir uma vida boa, né? Uma vida próspera junto. Até as empresas, elas seguem esse princípio, porque se uma empresa quer prosperar, ela não fica indo contra a outra. Ela acaba se unindo à outra, vendo que a outra também é boa, né? E daí prosperam juntos. E o que a palavra de Deus quer dizer com melhor serem dois do que um? É melhor que dois trabalhem, né? Que os dois trabalhem. É melhor que tenham um sustento, né? Não é uma regra, mas é melhor, né? Nesse versículo, Deus traz a alusão à questão do sustento da família, né? Então, se um cair, o outro levanta. Se um ficar desempregado, o outro consegue segurar as contas. Tem de onde suprir as necessidades da família, né? E não ficam dependendo de apenas um. Então é melhor que, não é uma obrigação, mas é melhor que sejam os dois que só um. Toda essa passagem vem trazendo uma alusão sobre o apoio que um deve dar para o outro, que um precisa dar para o outro, né? Porque ninguém consegue viver completamente sozinho, né? Pode até ser que consiga, né? Mas é muito mais difícil, psicologicamente, até fisicamente em alguns casos, de doença ou dificuldade financeira, de apoio emocional, enfim. E nós temos, né, necessidades, né? Isso faz parte da natureza humana, né? Na própria criação, Deus fez o homem, depois fez a mulher, né, para que fizesse companhia para ele. Então, de maneira geral, é muito melhor conviver com outras pessoas e é melhor que a gente tenha um companheiro, né? E o casal, ele precisa ter amizade, precisa ter companheirismo,
precisa ter confiança, principalmente, né? A confiança acho que é a base de qualquer relacionamento, seja de homem e mulher, né? De casal, de amigos ou de familiares. Se você quebra a confiança, infelizmente não é fácil, né? Você continuar. E precisa também, o casal precisa ter empatia um com o outro, né? Porque sempre haverá uns momentos que um irá falhar, o outro vai estar mais frágil. Então, quando você perceber que seu companheiro está mais fragilizado, naquele determinado assunto, ele normalmente falha, e já que você já sabe disso, então ajude-o, né? Se um cair, o outro vai levantar, ajudar a levantar. Isso que quer dizer no momento em que um precisa do outro. E um vai ajudar o outro, né? E assim eles se complementam, né? Respeitando, claro, suas individualidades, sempre. E assim, né, um ajudando o outro, um, quando um está mais forte que o outro, em determinados momentos, as coisas ficam equilibradas, né? Quando a gente, né, um está mais fraco emocionalmente, outro está mais forte, a gente acaba se complementando e tendo esse equilíbrio das duas partes. E assim precisa ser, né? Buscar a harmonia do casal. E se acontecer de alguém querer prejudicar ou algum desafio, né, acontecer para o casal, eles estarão firmes juntos. Fica mais fácil resolver os conflitos externos do casal estando unidos, né? Ou seja, no momento de dificuldade, de uma batalha, no sentido figurado, né? Os dois juntos, estando unidos em concordância, é muito importante no casal, na convivência, essa concordância. E no relacionamento, né, no dia a dia, nas decisões, estar de fato unido. Saiba o que está passando na cabeça do outro, né, o que um está buscando, o outro precisa saber. Então precisa haver essa comunicação entre o casal, né? Às vezes só de olhar você já se comunica, né? E no momento da dificuldade, o outro vem e ajuda, ou seja, não é a força de um, e sim de dois, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, e até o propósito fica bem mais estabelecido quando os dois estão bem alinhados assim no pensamento. Você se sente muito mais forte tendo um apoio do seu lado. E adivinha quem me apoiou a fazer a abertura dessa live, né? Já sabe, né? Essa palavra, né, nos ajuda na convivência dos casais, porque muitas vezes não é fácil, né? Nem tudo são flores. Nós somos pessoas diferentes, nem todo mundo sabe o que se passou na vida do outro. Nós temos traumas, né, crenças limitantes. A gente é único, né? Envolve muitas coisas, né? Cada um teve uma educação, uma cultura diferente, o que um tem como objetivo, qual a expectativa do outro, que o outro criou. Não é fácil, né? Colocar isso tudo dentro de um ambiente só. E nós sabemos disso, mas por isso é que nós não estamos sozinhos, né? Por isso que são três, né? Deus está entre nós e Ele rege nossas vidas. Deus nos dá forças, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não estamos sozinhos, né? Estamos com o maior de todos, né? Estamos com o nosso Pai, nosso Deus. O casal tem que buscar Deus, né? E o Deus tem que estar no centro da família. Eles têm de fato um cordão, né, de 3 dobras, que não se quebra tão depressa, como diz a passagem, né? Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Amém, meus irmãos. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Agora deixo a palavra para vocês, que eu já falei demais, né? Obrigado pela oportunidade.